Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal onde falamos sobre tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias em Portugal e em Espanha. Para mais um programa tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que foram as notícias da semana? Bueno, la primera, que el presidente de la República Portuguesa saliente viajará a España este viernes antes de dejar el cargo. La segunda, el Real Instituto Elcano afirma que los Estados Unidos reducen el margen de maniobra de España y la Unión Europea en Iberoamérica. Y por último, SEAPI refuerza su junta directiva para proyectar la fuerza iberoamericana en el nuevo mapa económico mundial. Começamos com Marcelo Rebelo de Sousa, que está de saída do cargo, e depois de Roma e do Vaticano, irá a Espanha encontrar-se com quem? Bueno, con el rey de España va a ser una visita más reducida de la que se vio obligado a posponer tras ser operado de urgencia por una hernia, porque iba a tener un aspecto social donde incluso nosotros íbamos a asistir a una cena con la comunidad portuguesa. Al final se ha reducido, pues eso, a pasar el día con el rey, un almuerzo, algunos, pues eso, algún protocolo, algún tipo bueno, performance no más institucional, pero bueno, él quería estar, ¿no? Visitó, él siempre junta, ¿no? El Vaticano también con España, los dos importantes para él. Y bueno, pues va a estar el viernes, entiendo yo, si no hay una catástrofe meteorológica adicional a las que está habiendo en Portugal, porque también esto está la cosa que lo mismo si se pone muy fea, lo mismo hasta esto también lo imposibilita. Pero bueno, entiendo que como ya está de salida, no tiene la responsabilidad desde el primer ministro, obviamente, para gestionar catástrofes y cosas así. Sí que es verdad y hubo una cancelación de un viaje de Montenegro a Andorra, que estábamos atentos, ¿no? Y por el motivo, obviamente, pues, de ese desastre que ha habido, sobre todo en la parte central, ¿no? De Portugal, y que tú nos comentaras. Y bueno, pues será una visita curiosa, ¿no? Dos días antes de la segunda vuelta, que recordemos que va a ser este domingo. Y por la información facilitada por Casa del Rey, pues el mandatario portugués será recibido con honores militares en el Palacio Real y constará también de un encuentro privado y posteriormente ofrecerán tanto Felipe VI como Leticia un almuerzo oficial en su honor, ¿no? Y bueno, pues realmente ahí pues acaba un capítulo, ¿no? Donde siempre ha habido gestos mutuos, donde ha habido siempre cariño, una relación personal importante, también gestos con la princesa de Asturias. Y bueno, pues aquí se acaba el camino. Rebelo de Sousa pues siempre ha sido como un filo monárquico de alguna manera y le ha gustado mantener esa amistad y imagino que la seguirá teniendo y a saber, ¿eh? Porque a veces el rey incluso da algunos títulos nobiliarios a portugueses, lo mismo le regala alguno posteriormente, medio en secreto, para que no se entere mucha gente. Y bueno, pues queda ahí eso y bueno, lo cubriremos este viernes y se puede llevar a cabo, claro. Sim, veremos. Agora vamos passar para. Bem, ouvimos muito falar que os Estados Unidos, olha, sempre olham um pouco para a América Latina como o seu backyard e que quer tirar ali a influência chinesa e a russa, mas pelo visto também quer tirar a influência espanhola, certo? Claro, esto siempre, porque bueno, estamos, tanto España como Portugal está dentro de una alianza atlántica, sabemos cómo ahora está maltratando ese espacio. Aún así, a veces sí que busca el apoyo de España en algún tipo de interlocución que les cuesta más, pero evidentemente con esa visión transaccional y de llevar ventaja, te llevan, quizá no, evidentemente a la exclusión, como a lo mejor depende del contexto, a veces excluye a Rusia, a veces excluye a China según lo que le interese, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Venezuela ha excluido a Rusia, pero no a China, por ejemplo, de compradores de petróleo. Así ha excluido a Irán, por ejemplo. No excluye, por ejemplo, a una empresa española como Repsol, pero evidentemente los europeos vamos a estar en segundo nivel, ¿no? Primero el America First
Y entonces esto es lo que ha alertado el Real Instituto del Cano, ¿no? Que es como el think tank oficial español, y entonces se va a ver condicionada con esa política coercitiva de presión económica y de alineamiento ideológico el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues nada, solo le queda a la diplomacia española, pues eso, tener un enfoque pragmático, abandonando una actitud reactiva y bueno, llevando pues propuestas en ámbitos críticos para Iberoamérica. Está el tema, los dos hitos fundamentales de 2026 es que es en la Cumbre Iberoamericana de Madrid y superar su estancamiento de este espacio y por otro lado la ratificación del acuerdo comercial de UE-Mercosur, que debo decir que Lula ya ha pedido, ya lo ha mandado al Congreso para que lo ratifique Brasil, ¿no? Y bueno, pues eso, lo que pide el Instituto Elcano es que al margen de afinidades ideológicas, pues haya una política de Estado y se siga pues intentando tener un papel activo, especialmente en Venezuela y obviamente también Cuba, que ahora mismo está también en una situación límite, donde probablemente haya cambios, pues que tampoco estemos en, si a lo mejor no nos manden a tercero o quinto lugar, sino que estemos a lo mejor en el segundo o tercero país donde pueda influenciar las cosas. Exatamente, agora passamos da política internacional para o melhor da economia com a SEAP. Sí, pues hacia API esta alianza empresarial, ¿no? Ese consejo empresarial, la Alianza por Iberoamérica, pues ha reafirmado su compromiso con la Fuerza Iberoamérica como nuevo mapa económico mundial. Cuenta con 360 socios, es decir, CEAPI no es una reunión de empresas, sino una reunión de directivos, ¿no? De grandes empresas, 360 socios, pesos pesados, y bueno, pues han renovado la junta directiva, donde tiene más representatividad y donde, pues bueno, intentan eso, que acompañar pues el espacio europeo e ibérico al espacio latinoamericano. Y bueno, la junta directiva pues incluye a Mireia Blavia, a Ricardo Jara, a Francisca Ponce, a Helen Deller, a Enrique Riquelme o a Francisco Sinibaldi. Han ampliado el número de nacionalidades, hay más peso femenino. Intentan eso, que la Unión Europea busque una autonomía estratégica gracias al espacio latinoamericano, ¿no? Y bueno, habrá también un encuentro el próximo año en México, muy importante, y bueno, pues el propio Andrés Salamán, que es el secretario general iberoamericano, ha destacado el papel de SEAPI para tender puentes y ha establecido unos temas para unos ejes de debate necesarios para acelerar la integración latinoamericana y considera que el rol activo de SEAPI son grandes instrumentos para el activismo empresarial. Hasta aquí mis tres temas, ¿cuáles han sido los tuyos? Bem, esta semana não podemos tirar da política o que aconteceu em Portugal com a Christine. Passamos com o futebol e com a visita do Real Madrid a Lisboa. E para terminar, a Macau volta a estar presente na BTL. Muy bien, pues vamos con esa noticia que ha salido poco aquí en los medios de comunicación de España, que es esa depresión Christine. Exatamente. Então, começamos com a campanha eleitoral para a segunda volta para Presidente da República de Portugal, que entrou numa última volta, última semana desta volta, assim é que é. As eleições vão ser no dia 8 de fevereiro, ainda há poucos dias, já parece muitos, porque tem tudo acontecido neste país. Tivemos o último e único debate entre os dois candidatos, António José Seguro e André Ventura, o debate mais visto, com quase 3 milhões de telespectadores. Isto foi transmitido em sinal aberto em todas as estações de televisão. Temos visto apoios maioritariamente para o candidato Seguro, com várias figuras de esquerda e direita e antigos presidentes da República, como Cavaco Silva e António Ramalhianes, a apoiarem Seguro. Mas esta campanha, a verdade é que foi um pouco travada pelos acontecimentos da última quarta-feira, com a depressão Christian. Já tínhamos avisos que ia haver temporal, mas nunca ninguém imaginou o que ia, na realidade, acontecer. O que aconteceu, mal comparado com o caso espanhol, podemos dizer que foi com uma Dani em Valência,
Só que a situação mais afetada, com um estado de calamidade ativo até pelo menos ao dia 8 de fevereiro, é a zona centro e oeste deste país, zonas e tudo bastante conhecidas em Portugal, como o caso das cidades de Leiria, Tomar dos Templários, Coimbra dos Estudantes, Figueira da Foz com o seu casino, Marinha Grande, Alcácer do Sal um pouco mais abaixo, que foi inundada. Várias zonas do país foram afetadas fortemente, outras que se sentiram um pouco mais com calma. Bem, há feridos, tem havido muitos feridos até ao momento, não só com a tempestade, mas também com os efeitos colaterais de estarem a arranjar os telhados afetados ou com intoxicação dos monóxido de carbono que sai dos geradores. Bem, o estado de calamidade foi ativo em 59 municípios de Portugal. Portugal tem mais de 300 municípios, ou seja, podemos dizer que quase um terço do país foi afetado por esta situação e a parte má já passou, mas as tempestades vão continuar e a verdade é que Portugal, e não só, vários locais do mundo, incluindo Moçambique, estão em alerta climático. Os dois candidatos a Presidente da República, António José Seguro e André Ventura, também passaram pelos locais mais afetados, que é o caso de Leiria ou a de Coimbra. No caso de Seguro, e já que estamos a falar de muitas casas que voaram, muitos telhados que foram arrancados, seja telhas e estruturas que precisam de ser pelo menos cobridas numa primeira parte, porque as chuvas vão continuar e só depois do tempo parar de chover é que é possível arranjar tudo a fundo. Então, António José Seguro doou cerca de, não é muito, cerca de 1.300 metros dos materiais que usa para os seus cartazes para fazer lonas para tentar cobrir aqueles telhados. E o candidato André Ventura também esteve no local a entregar alguns mantimentos, porque estamos a falar de zonas que perderam um pouco de tudo. Os serviços, aos poucos, estão a ser repostos, como é o caso da água, mas ainda não há. Há pessoas que estão aí tomar banho a balneários de piscinas municipais para falar com os seus familiares que estão noutras zonas do país ou no estrangeiro para indicarem que estão bem. Têm que ir à biblioteca municipal para terem acesso à internet. A luz aos poucos está a ser reposta, mas a Ministra do Ambiente falou que o que aconteceu, que ela até falou que foi um furacão, tivemos ventos ciclónicos de acima de 200 km/h, será necessário fazer, como também há já em Espanha, enterrar um pouco as linhas de alta tensão para tentar prevenir efeitos futuros e, vamos ser muito sinceros, as alterações climáticas, ao contrário de pessoas como Donald Trump acham, estão aí e Portugal e Espanha já não têm aquele clima temperado mediterrâneo como todos aprendemos nas escolas. Bem, aconteceu esta depressão Christie, entrou fortemente na campanha eleitoral, fortemente, campanha que foi um pouco suspensa porque é verdade que já houve votação antecipada no dia 1, vai haver votação no dia 8, mas a maior parte dos portugueses não estão a pensar quem será o próximo Presidente da República, mas sim o que se pode fazer para tentar ajudar aquela zona afetada. O governo apresentou um pacote de medidas para tentar reconstruir aquelas casas. Há zonas do país como Castelo Branco, onde estão a ser recolhidos um pouco de tudo, desde comida a roupa. Estão a chegar não só bombeiros como geradores de várias zonas de Portugal, incluindo o sul de Espanha, chegou um caminhão com mais de uma centena, mas a verdade é que a Christine chegou, levou tudo pelos ares, incluindo o estádio municipal de Leiria, um estádio que foi concedido pelo Euro 2004, e agora o próximo presidente, com Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve no Vaticano, onde se encontrou com o Papa Leão XIV e tudo que deixou uma benção a estas vítimas, lembram que ele, Marcelo, teve que enfrentar os incêndios ou a pandemia de Covid-19, que esta pessoa que entrar, seja Seguro, seja Ventura, terá pelas mãos o difícil trabalho de apanhar num país onde voou muita coisa e onde as pessoas terão que refazer as suas vidas. Muy bien, pues estaremos atentos y que una cosa pueda afectar a la otra si coincide que quizá en la movilización y por último pues eso, en el mismo día de si hay gente que tiene problemas de movilidad a la hora de acudir a los centros electorales. Estaremos muy atentos y daremos toda la información ese mismo día.
Y bueno, una cosa curiosa, ¿no? Y simpática, ¿no? Sobre todo los que no son del Real Madrid, fue el encuentro, ¿no? Con, con el Benfica, que la verdad que incluso para yo, que no soy tan futbolero, realmente son unos partidos que me parecen más curiosos y más interesantes, con muchos goles. Mourinho también le dio su toque particular y hay mucha gente también mouriñista aquí de la español. Y bueno, y el gol final, ¿no? Que muy celebrado en Ucrania también, ¿no? Exatamente. Bem, claramente se houve algo que marcou a última semana em Portugal foi a Grace e este jogo contra o Real Madrid. Bem, então foi o último jogo da fase playoff, que ainda estou para que o UEFA me explique o que é isto, da Champions League, onde o Benfica tinha que ganhar e ganhar por vários gols. E tínhamos contra o Real Madrid, que é o rei da Copas, com 15 títulos. Bem, e um reencontro não só de Mourinho com o Real Madrid, que é de seu antigo treinador, mas com um jogador do Real Madrid, Álvaro Carreras, que foi vendido para o Real Madrid pelo próprio Sport Lisboa e Benfica. Ou seja, são dois clubes que se conhecem não só por serem vizinhos da Península Ibérica, não só por terem um intercâmbio de jogadores e de treinadores, mas também porque são dois clubes históricos no continente europeu. Real Madrid com 15 Champions League, Benfica só com duas, mas ambos têm jogadores que marcaram a história da Europa, e Stefan, Eusébio, pá, é uma história muito, muito antiga. Bem, o jogo em si também foi o reencontro não só de Mourinho com o Real Madrid, mas com Mourinho e Álvaro Arbeloa. Bem, o jogo começou com um abraço entre os dois técnicos, mas durante a partida, como bem disseste, foi marcado por muitos gols. Tivemos 2 gols no lado do Real Madrid, marcados por Kylian Mbappé, 2 expulsões também para o Real Madrid, 4 gols para o lado do Sport Lisboa Benfica. Um marcado por um grego, 2 marcados por um norueguês e o último marcado por um ucraniano que é o guarda-redes. Quase num. Eu vi um vídeo e tudo de um Instagrammer brasileiro que disse que se isto fosse uma série, não sei se conhece, há uma série que vai voltar e tudo para a nova temporada, que é o Ted Lasso, sobre futebol, que seria a cena final do Ted Lasso em que o herói improvável salva a equipa no último minuto de uma forma que ninguém estaria à espera. Foi um guarda-redes avançado, como há quase no futsal. Turbino deu a cabeçada, marcou um gol, ele próprio provavelmente não sabe como. O Benfica classificou-se então para o play-off desta competição. Mourinho foi apanhado a chorar, já que diz que em mais de 20 anos, 25 se não me engano, carreira nunca lhe tinha acontecido isto. E a verdade é que no play-off para esta próxima fase da Champions vai haver um novo Benfica-Real Madrid. Entretanto, já foi o sorteio, o Real Madrid vai voltar a encontrar-se com o Benfica. Provavelmente já não vão ser apanhados com esta surpresa de um guarda-redes marcar um gol de cabeça. Vamos ver como é que será o jogo. Vai ser um jogo a 2 mãos, em Lisboa e em Madrid. Mas muito falamos deste jogo porque teve algo de inusitado. Não só o reencontro com o Real Madrid e Mourinho, mas também de ter um guarda-redes a marcar um gol. Mas nesta jornada não foi o único encontro entre uma equipa portuguesa e uma equipa espanhola. Porque também houve um Sporting a jogar contra o Atlético Bilbao. E, bem, em relação à Liga Portuguesa de Futebol, há aqui vários jogadores e também treinadores da Espanha e de toda a Iberoamérica. Temos treinadores de um espanhol, temos a treinar o Braga, que é considerado o quarto grande de Portugal. Temos no Porto um dos avançados da La Roja, que é o Samu. Ou seja, claramente há muito a acompanhar na Liga Portuguesa de Futebol. Muy bien, pues es uno de los temas que empezaremos a ampliar la cobertura en el trapecio, de camino al Mundial, al próximo y al siguiente, evidentemente. Y bueno, por último, Macao, ¿no? Esta es protagonista, ¿no? En la Feria de Turismo de Lisboa, ¿no? Exato. Então, depois da Fitur, onde também tiveram presentes depois de um ano um pouco de hiato nesta história de feiras de turismo, Macau já anunciou que vai estar presente na BTL, vai acontecer neste mês de março, que é a maior feira de turismo em Portugal. E para além da presença da BTL, também vai fazer uma espécie de
promoção turística e nas várias agências de publicidade que existem em Portugal. Isto porque Macau quer aumentar o seu número de turistas internacionais de longo curso. E quando falamos de turistas de longo curso, ou seja, se saímos do território asiático, a maior vaga de turistas que Macau recebe e tudo vem aqui da Europa, vindos de Portugal e de Espanha. E também a proximidade linguística aqui também joga muito a favor. Bem, no pavilhão de Macau, habitualmente podemos encontrar o melhor que esta região autónoma, agora chinesa, tem para oferecer. Desde artes marciais, como é o caso do Tai Chi, ou e tudo de danças folclóricas bem portuguesas, mas lançadas por macaenses. Também podemos encontrar um pouco da gastronomia macaense, que é a fusão perfeita entre o Ocidente com o Oriente. Bem, mas para além desta volta turística ao território ibérico, Macau também anunciou que vai aumentar o seu fundo para promover filmes gravados na China ou gravados em Macau, produções chinesas a serem emitidas em território lusófono. Muy bien, pues estaremos siempre con un ojo puesto a Macao, que siempre lo miramos con cariño y sabemos que su política exterior es muy convergente, ¿no? Con esto que hemos venido a llamar iberofonía. Pues nada, ya sabéis, aquí podéis encontrar en YouTube y en redes sociales las noticias principales en español y portugués, en España y Portugal. Nos vemos la próxima semana. Até a próxima.